Esse é o Preto no Branco, a primeira comunidade de traders do Brasil criada para testar e validar as estratégias mais populares de day trade. O nosso objetivo aqui é passar o mercado de day trade a limpo e mostrar o que realmente funciona e o que não funciona para a galera definitivamente parar de perder dinheiro no mercado. Olha, esse é o nosso primeiro episódio e nesse vídeo você vai acompanhar todos os testes que a gente fez na estratégia Magic Bird e quais foram os resultados dessa estratégia. E por que a gente testou a estratégia Magic Bird? A gente começou esse projeto no dia 23 de outubro, hoje é dia 8 de novembro, né? Portanto faz 20 dias aí. E lá dentro da nossa comunidade, né, o Preto no Branco, a gente pede sugestões para a galera vota em algumas estratégias que eles gostariam de ver testadas e a gente faz uma votação lá dentro, né, baseado nessas indicações que a galera fez, a gente propõe uma votação e a estratégia que foi mais votada para a gente começar e fazer esse primeiro episódio foi a estratégia Magic Bird e é por isso que a gente começou com ela. Nesses últimos 20 dias a gente estava trabalhando nesse processo de testes, né, nessa bateria de testes, e a gente documentou tudo em vídeo para mostrar para você e você vai ver como foi o processo, quais são os detalhes dessa estratégia, tudo ao longo desse vídeo aqui. Então vamos lá, sem perder tempo, né? A gente vai mostrar como que funciona a estratégia, quais são todos os parâmetros, como a gente testou e quais foram os resultados, né? Será que a estratégia Magic Bird realmente funciona? Você vai ver sem perder tempo agora. Mas não esquece já de se inscrever aqui no canal. Não esquece também de seguir o nosso perfil. Eu sou o Cleiton Barros no Instagram. Lá você encontra no link da bio o acesso para o grupo, para a nossa comunidade Preto no Branco. E é importante você participar da comunidade, porque se você estiver de fora, você não vai ter acesso aos resultados, né? E vai acabar sendo um trader mal informado. Enquanto toda a comunidade vai estar ali antenada no que de fato funciona e no que não funciona, se você estiver de fora, você vai perder todas essas atualizações das novas estratégias que a gente vai testar, porque o nosso objetivo não é parar por aqui, muito pelo contrário, essa foi a primeira de muitas que a gente vai testar. Então vamos lá, sem perder tempo agora, vamos acompanhar a estratégia Magic Bird. Funciona ou não funciona? Então vamos lá, Ivan, mostra pra gente como que a estratégia funciona, quais são os nossos parâmetros operacionais, ou seja, onde que é o gatilho que aciona as entradas, onde que a gente protege as operações, quais são os alvos, mostra pra gente uma dinâmica geral para a gente entender como que a estratégia funciona e como que você programou, então, as automações justamente para reproduzir exatamente todas as regras operacionais, né, da estratégia e todos os parâmetros da estratégia para que a gente pudesse conduzir os testes. Beleza, vamos lá. Essa aqui é a tela principal do MetaTrader 5, e essa parte de baixo aqui é a parte do testador de estratégias. Então, a gente vai rodar o EA que a gente desenvolveu, né, que é o Magic Bird. O EA, só para a galera que não sabe, que não tem familiaridade, né, com o MetaTrader 5, é o Expert Advisor, ou seja, é o robô, é a automação em si, não é isso? Exato. E aí, a gente vai rodar no ativo, no mini índice, no tempo gráfico de 2 minutos, ok? Muito então, bem. Eu vou iniciar aqui o teste para vocês terem uma familiaridade com o testador de estratégias, e no momento da primeira entrada, que ocorrer a primeira entrada, eu vou marcar todos os pontos, o gatilho, e explicar exatamente o operacional. Vou iniciar aqui, e a gente pausa na primeira operação, ok? Vamos lá. Maravilha. Essa aqui é a tela do testador de estratégias, vou maximizar aqui para vocês, e a gente vai rodar. Eu vou adiantar um pouquinho para chegar logo na primeira operação, e daí vou marcar os pontos para vocês, ok? Só um instante, por favor. Muito bem. Aqui, ocorreu a primeira entrada, eu vou marcar os pontos para vocês aqui na tela, vou chamar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização, ok? Então, vamos lá. A primeira seta é o ponto de entrada, a seta vermelha é o posicionamento do stop, que é essa linha pontilhada aqui, e o alvo da primeira parcial, que esse sistema trabalha com parcial, é a seta verde. Agora eu vou aumentar aqui só para concluir a explicação para vocês. Vamos lá. A gente está trabalhando esse operacional com um indicador chamado SAS Parabolic, que define o gatilho de entrada. Então, esses pontinhos, essas bolinhas verdes aqui, são o indicador SAS Parabolic, e essa linha vermelha é a média que vai ser usada para a condução da operação. Então, o funcionamento é assim: se o SAS Parabolic está abaixo do preço, a gente vai
possivelmente entrar numa operação de compra, e se o SARS parabólico inverte, que nesse caso aqui, tá vendo essa bolinha verde aqui? Foi no momento da transição do indicador. Então, ele fez a transição de baixo do preço para acima do preço, então a gente vai abrir uma posição vendida, certo? Na transição, uma posição vendida, a entrada aqui, e o stop fica no candle anterior, acima da máxima. Após a entrada, a gente tem, pelo operacional definido, uma parcial com 100 pontos, que é essa ordem que está aqui na tela. Agora eu vou voltar para vocês para o replay, deixar ele andar um pouco, para a gente acompanhar a operação, e conforme a operação for se desenvolvendo, eu vou comentar os demais pontos com vocês. Vamos lá. E aí, só para deixar claro para o pessoal, então, antes de você fazer isso, ou seja, você comentou do indicador do SARS parabólico, você comentou dessa média exponencial, isso aí são parâmetros e são indicadores que são divulgados para essa estratégia, né? Nós não estamos tirando nada da nossa cabeça, é assim que o pessoal divulga amplamente no YouTube. Esse é o indicador, ele faz parte da estratégia, essa é a média, né? Inclusive, o valor da média e os valores do indicador são os valores padrões que o pessoal trabalha no YouTube. E o que você está apresentando para a gente aí, o que é nesse momento? É o gatilho de entrada, como você explicou. Ou seja, o indicador vinha trabalhando abaixo do nível do preço. Na medida que ele fez a transição e passou a trabalhar acima do nível do preço, isso caracteriza, então, o gatilho de entrada. E aí, porque ele estava embaixo e passou para cima, isso significa a necessidade, então, o gatilho de tomar uma posição vendida no mercado, posicionando o seu stop imediatamente acima, ali na máxima do candle anterior. É isso mesmo? Exato. Todo momento de transição do indicador é o gatilho de entrada. Toda vez que ocorrer uma transição do indicador, vai ocorrer uma entrada, ou seja, na compra, ou seja, na venda. Essa primeira, no caso, foi na venda, e a gente vai acompanhar depois, eu vou encontrar uma aqui no gráfico para vocês na compra para exemplificar. Perfeito. Okay? E aí o que você já disse também, complementando, só para deixar claro para o pessoal, para reforçar. No momento que se dá a compra, você já sabe, já está pré-estabelecido como regra da estratégia, que você fará uma realização parcial, tá certo? Se o preço andar 100 pontos a seu favor na operação, que é justamente aquela ordem que já está colocada na tela, representada pelo pontilhado vermelho ali. Ou seja, se o preço bater ali, você já tem ali 100 pontos no bolso, realização parcial de 50% do lote, né? Só para deixar claro, o pessoal preconiza para entrar com 2 contratos, né? E fazer a realização parcial de um contrato se o preço andar 100 pontos a seu favor na operação, não é isso? Exato. A gente vai sair naquela linha pontilhada ali com um contrato, e o outro contrato vai ser conduzida a operação, né? A gente tem um sistema de trailing stop que vai ser conduzido por essa média vermelha que está na tela. A gente vai explicar com mais detalhes. Vou colocar aqui para rodar e a gente vai explicando. Muito bem. Beleza? Então, nesse momento, nós temos 2 ordens colocadas na tela. Você fez a entrada, porque se apresentou o gatilho no momento de transição, e aí já tem ali o stop loss posicionado, justamente que é esse pontilhado mais acima, ali na máxima do que é anterior ao gatilho de entrada, e temos também abaixo ali o outro vermelho pontilhado, que representa a ordem de saída da realização parcial, onde já teríamos ali um gain parcial na operação. Então, vamos lá, pode seguir aí. Exato, vamos lá. Eu vou só acelerar um pouquinho para ir mais rápido. Legal. Ó, tivemos a realização parcial, e aí eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a gente fez a entrada aqui, ocorreu a realização parcial aqui nessa flechinha azul, e no momento da realização parcial, tem uma outra característica nesse operacional. Quando ocorre a realização parcial, o stop, que estava aqui em cima, no candle anterior à entrada, ele vem para o break-even, que é o nosso ponto de entrada. Então, você pode ver agora que a gente tem somente um tracejado na tela, porque uma ordem está sobrepondo a outra. Aqui foi a nossa entrada e o stop também está nesse ponto, nesse momento, ok? Então, a operação está protegida no 0 a 0 e você já tem uma realização parcial no bolso de 50% da posição inicial. Exato. E outra coisa importante que vai ocorrer daqui em diante
Agora a gente vai realizar a condução do trade. A partir do momento que teve a realização parcial, ativa o trailing stop, o modo de trailing stop. Ele vai conduzir o trade pela média vermelha que está aqui. Como que é feita essa condução? Após a ativação, toda vez que tiver um toque do preço na média, no momento do fechamento do candle, a gente vai posicionar o stop logo acima. Eu vou mostrar aqui, vou deixar andar mais um pouquinho, e aí a gente vai notar que essa linha vermelha aqui vai começar a andar. Aí eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Vamos Legal. lá. Essa média, só para o pessoal saber, que média que você está usando aí? Que média que é a referência do operacional? É uma média exponencial de 9 períodos. Legal. Beleza? A gente está no time frame de 2 minutos, usando uma média exponencial de 9 períodos. Isso, exatamente. Eu vou diminuir a velocidade, que provavelmente vai acontecer uma transição logo aqui. Quer ver? Ó, se vocês notarem, no quadro anterior, a gente tinha somente uma linha pontilhada vermelha, que era essa, que estava sobrepondo a verde pontilhada, que era a nossa entrada. O que ocorreu? A gente fez a realização parcial, e esse candle aqui, que eu estou apontando, tá vendo? Vou marcar ele aqui para vocês, ele toca a média de 9 períodos. Então, com esse toque, esse candle aqui, ó, tá vendo? Nesse momento aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Legal. Esse candle aqui toca a média de 9 períodos. No momento do fechamento desse candle, eu tiro o stop que estava na minha entrada, no ponto de break-even, e levo para a máxima desse candle. Então, toda vez agora, desse momento em diante, que houver um toque na média, o trailing stop vai ser ativado e ele vai começar a conduzir a operação. Caso o preço bata aqui, a gente vai sair da operação e vai aguardar uma nova transição do indicador para fazer uma compra, certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir. Ó, se vocês notarem, o indicador, houve outro toque na média e o stop veio para esse ponto agora. Saiu daqui e veio para cá. Maravilha. Ou seja, para a galera que não está muito familiarizada, isso que se chama em trading, trailing stop. Ou seja, na verdade, é um mecanismo de atualização da proteção ali, do posicionamento do stop da operação, né? Você vai iniciar a operação, o stop vai sendo realocado, vai sendo reposicionado na medida que o preço evolui. Exato. Aí aqui ocorreu de novo, ó, tivemos um novo toque, o stop veio para cá. Vamos seguir. Seguiu a operação. Tá indo bem. Ó, nesse momento aqui, a gente teve a saída da primeira operação. Por quê? A gente teve uma reversão do indicador. O ponto de saída ou é quando o trailing stop é atingido, né? Eu fui fazendo a condução da operação e o preço atingiu o meu stop. Ou quando a gente tem a reversão do indicador. Vou marcar aqui para vocês para ficar mais claro, ok? Vamos lá. Aqui, ó, nesse ponto aqui, o indicador ainda se encontrava acima do preço. Tá vendo essa bolinha aqui? Nesse momento aqui, desse candle, ocorreu a reversão do indicador. O indicador passou de cima do preço para baixo do preço. Então, a gente teve uma reversão. O que acontece nesse momento? Eu vinha numa posição vendida, que eu iniciei nesse ponto aqui, e conduzi a operação até nesse ponto. Quando o indicador vira, eu zero a posição vendida e abro uma posição comprada. Então, nesse ponto aqui que tem essa setinha aqui, que eu vou dar um zoom aqui para vocês, nesse ponto aqui que tem essa setinha, eu reverti a posição. Eu fechei todos os contratos que eu estava vendido e abri uma nova posição comprada, certo? Nesse momento,
a minha entrada ocorreu nesse ponto, o meu stop loss está nessa linha pontilhada aqui agora, e o meu alvo de parcial, da minha parcial, está aqui, certo? Legal. Agora eu vou deixar o trade andar para vocês poderem acompanhar mais um pouco. Então, aí, só para fazer um resuminho, a gente vinha vendido na operação, já tinha feito uma realização parcial de 50% do lote na operação com gain, a operação continuou avançando a nosso favor, e aí até que o indicador reverteu, caracterizando uma indicação de virada de mão, um gatilho de virada de mão. Estávamos vendidos, aí passamos a estar comprados. E nesse momento você teve um gain automaticamente, né, no outro contrato que você seguia posicionado. Então, essa operação deu gain, um gain bacana, porque deu um gain ali tanto na realização parcial quanto na evolução da operação com outro contrato. Já colocou uma grana no bolso e agora se reverteu a posição, está operando comprado. Aonde a linha pontilhada de baixo significa o posicionamento do seu novo stop loss e a linha pontilhada vermelha de cima, sinalizada aí pela seta verde, significa a sua nova realização parcial, ou seja, você está comprado, se o preço avançar 100 pontos a seu favor, você vai fazer uma nova realização parcial ali. Exato. Vamos lá. Vou limpar a tela aqui e deixar a operação andar para vocês acompanharem. Muito bem. Ó, acabou de pegar a parcial, certo? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Ó, a entrada foi na seta azul, a realização parcial na seta vermelha, e a gente tinha o stop loss posicionado nesse ponto, o stop loss já veio para o break-even. Desse momento em diante, a gente vai ter a condução do trade pela média de 9. Vamos lá, vamos seguir. Ó, como vocês podem ver, ainda não tocou nenhuma vez na média, então o stop continua lá no break-even. Ó. Se afastou bastante agora da média. Operação indo muito bem, hein? Ó, aí a gente teve a mesma situação do trade anterior. Vou puxar aqui para vocês verem. Vou marcar os pontos aqui para ficar mais fácil e para fixar. Nesse ponto, nós tínhamos um indicador abaixo do preço. Nesse ponto aqui, a gente teve uma reversão do indicador e a gente teve uma reversão da posição. A gente saiu da posição e encerrou aqui, certo? Mais uma vez, porque o indicador reverteu, então quando ele reverte, a gente automaticamente tem que encerrar a posição e virar a mão de novo para uma posição vendida. Exato. Aí, nesse momento aqui, por que não ocorreu a reversão da posição? Porque a gente tem um outro parâmetro no operacional que define que quando a gente atingir uma meta diária de 600 pontos, a gente não abre novas posições. Aí, como a gente pode observar aqui embaixo, eu vou marcar para vocês, aqui no log do robô, ó, a gente tem a informação aqui, ó, meta diária atingida, pontos acumulados, 1.640. Então, a gente não abriu novas posições desse momento em diante, porque a meta dos 600 pontos diário, que está estabelecida no operacional, foi atingida. Com isso, a gente tem essa linha aqui, ó, que o Expert Advisor vai entrar em stand-by até o próximo dia de operação. Então, ele fechou as posições todas, como você pode ver aqui, ele indica se tem posições abertas ou não, se tem ordens a cancelar, a meta foi atingida e ele entra em modo stand-by. Perfeito? Então, nesse dia, o operacional deu aí uma receita, né, um resultado de 1.640 pontos positivo. E Isso. não abre mais operações porque existe um parâmetro que pré-estabelece, que pré-define que se você atingir num dia 600 pontos de gain, você não abre novas operações. Isso é uma regra operacional da estratégia, certo? Exato. E Muito aqui a gente pode conferir todas as operações que foram abertas com horário, ponto de entrada, quantos contratos foram disponibilizados em cada operação. E aqui a gente tem o resultado operacional do dia. A gente iniciou esse robô com as operações, um capital inicial alocado de R$10 mil,
e esse robô apresentou um ganho neste dia específico de R$328. Certo, porque estávamos operando com um lote inicial de 2 contratos e fazendo a realização parcial com um contrato. Obviamente, se o lote fosse maior, teria tido um resultado maior. Proporcionalmente. Exato, perfeito. Ok. Aí, para a gente demonstrar o resultado de um período maior, que a gente costuma testar um período maior de 5 anos, eu vou ajustar aqui as datas do teste e vou acelerar bastante o teste aqui para vocês conseguirem ver uma janela de teste de 5 anos. Legal. E aí, Ivan, o que eu queria deixar claro para o pessoal é o seguinte: por que a gente trabalha com 5 anos, né? E aí é uma pegadinha, é importante esclarecer isso para vocês, turma. O mercado normalmente te apresenta estratégias, né? O pessoal comunica no YouTube, no Instagram, eles fazem um recorte pequeno ali de um período. Ah, qual foi o resultado do mês de outubro? Qual foi o resultado desse semestre? Qual foi o resultado acumulado nos últimos 12 meses, né? Contudo, existe um conceito extremamente importante na metodologia que nós utilizamos aqui, que é a metodologia quantitativa, que a gente precisa de um negócio chamado significância estatística. O que é significância estatística, para você que está vendo o vídeo agora? Significância estatística é algo que é um tamanho de amostra suficiente, uma amostra estatística, né? O tamanho do conjunto de dados, que me permita confiar, ter um nível de confiança no dado estatístico que eu estou vendo, né? E o parâmetro aceitável, o parâmetro mínimo aceitável pelo mercado profissional, ou seja, traders profissionais, players institucionais, fundos, hedge funds, para a operação de day trade, se trabalha com um mínimo de 5 anos de validação. Se você tem, para day trade, menos de 5 anos de validação, o mercado não entende que isso é um dado confiável, o mercado não se sente confortável de fazer alocação de recursos, ou seja, de pegar lá seu rico dinheirinho e colocar numa automação que não tem significância estatística. Por quê? Porque o mercado entende que abaixo desse período de 5 anos, aquilo não gera para você dado que você pode depositar confiança. Aquilo pode ter sido um período específico do mercado, né? Menor, que eventualmente a estratégia ali acabou que encaixou e funcionou, mas muito mais por sorte e não por estatística, efetivamente. E é por isso que a gente vai agora validar essa estratégia num período maior de 5 anos ali, no time frame de 2 minutos, para que a gente tenha um conjunto grande de operações executado, e aí sim a gente veja com mais precisão, com mais confiança, como que essa estratégia, de fato, se comporta no mercado em períodos longos. Ok. Alterei as datas aqui, ó, como vocês podem ver na tela, período personalizado. A gente vai rodar de 1/10/19 a 31/10/24, certo? Perfeito. Alocação inicial de R$10.000 e a gente vai iniciar o teste aqui. Então, você está começando aí a fazer um teste de 5 anos com capital inicial de R$10.000 para ver qual capital que ela consegue produzir ao longo desses 5 anos de operações. Exato. Eu vou fazer um ajuste aqui na tela para que vocês consigam ver tanto o testador de estratégias quanto a curva de capital que ele vai produzindo nesses 5 anos, beleza? Ó, o importante vocês notarem, aqui, nesse recorte aqui, vão sendo atualizados o saldo do robô. Por exemplo, ele vai iniciar com R$10.000, a cada gain ou a cada loss, esse saldo vai ser atualizado, beleza? Ótimo. E aqui embaixo, nesse recorte aqui que vai aparecer aqui embaixo, a gente vai ter a evolução da curva de capital do robô, se vai ser positiva ou se vai ser negativa, ok? Bem, então, que rufem os tambores. Depois a gente vai mostrar, no final, as métricas e o resultado final do robô, ok? Vamos iniciar? Eu vou agora, nesse caso aqui, vocês vão ver a tela rodando bem rápido, que como é 5 anos, eu vou pôr na velocidade máxima aqui que a gente consegue. Ó, como vocês podem notar, até o momento, a curva é bem decrescente. Vou dar um pause aqui para vocês. Ou seja, começou com um capital de 10 mil, já perdeu o capital todo, já está negativo. Olha, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente iniciou com 10 mil e agora a gente já está com menos 5 mil. Então, teria produzido um resultado negativo até o momento de R$15.000 e a data
que a gente está executando as operações está aqui, ó, 24/6/2020. Então, quer dizer, a gente não chegou nem no mês 10 de 2020 ainda. Ou seja, nem completou um ano. A gente nem completou um ano e o robô já teria consumido todo o saldo inicial da conta. Na verdade, 150% do saldo, já teria quebrado a conta. Exato, já teria quebrado a conta. Vamos deixar o teste correr e a gente vai mostrar o resultado final dos 5 anos. Rapaz, a curva tá cavando um buraco no chão ali, hein? O nome da estratégia é Magic Bird, né? Pássaro mágico, mas tá parecendo mais um tatu com pássaro. É. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos pegar uma operação do meio do período com amostragem para a gente verificar se está correndo tudo bem. Pode ser? Vamos Você lá. acha? Olá, vamos lá. Parei aqui aleatoriamente no dia 31 de agosto de 21, certo? Então, vamos lá, vamos conferir para ver se o robô está operando corretamente. Aqui a gente tem um indicador SAS Parabolic abaixo do preço, aqui a gente tem um indicador SAS Parabolic acima do preço. Então, a gente teve uma transição, correto? Perfeito, sinalizando um gatilho de venda, né? Isso, sinalizando um gatilho de venda. Como a gente viu anteriormente, a gente tem a entrada na venda nesse ponto, Legal. o stop logo acima do candle anterior, Máxima e a do parcial, anterior. isso, e a parcial em 100 pontos. Vamos acompanhar. É exatamente igual quando você explicou como funciona o operacional. Exato. Eu vou reduzir a velocidade, vamos acompanhar essa operação como se fosse em tempo real, só para a gente garantir a amostragem, e aí a gente continua. Certo? Ó, nesse caso aqui, estopou a operação, né? A gente estava com o stop posicionado, né, acima desse candle aqui, nessa linha, estopou a operação, certo? Então, Perfeito. a gente fez uma amostragem no meio do período, a gente pode fazer uma daqui um tempinho de novo, quando tiver lá para o ano de 2023, a gente para de novo. Vou acelerar outra vez. E aí, ou seja, o saldo ali já está menos 37 mil, ou seja, a operacional já queimou 47 mil reais de capital em menos de 2 anos de operação. Menos de 2 anos, exato. Vamos lá. Está seguindo e, como a gente pode ver, não mostra nenhuma tendência de reversão da queda de curva de capital. Segue. Claro, o movimento é feio. Ela segue totalmente decrescente a curva. Eu vou te falar que eu já testei muita estratégia, já fiz muita otimização. Esse é um dos piores resultados que eu já vi. Vou deixar chegar lá. Agora a gente entrou em 22. Vou esperar mais um tempo. A hora que chegar em 23, a gente faz uma nova amostragem, só para acompanhar. O pessoal que gosta de mais informações e tal, aqui a gente tem a lista com todas as operações. A gente vai mostrar no final, mas todas as operações vão sendo abertas, mostra a data, mostra o horário, mostra o sentido da operação, mostra o contrato, mostra o preço, onde estava o stop loss, onde estava o take profit, para você poder acompanhar todo esse relatório. Inclusive, isso é auditável, né? Se alguém tiver dúvida, pode pegar a operação por operação e bater no gráfico. Né? Exato. Nesse momento... E aí, pessoal, essa é a beleza do trading quantitativo. Você não precisa acreditar na minha palavra, não precisa acreditar na palavra do Ivan, não precisa acreditar num livro, num vídeo de YouTube, você não precisa acreditar em nada, porque é tudo auditável. Você vai lá e verifica no gráfico, né? Tem log, tem registro de tudo. A gente trabalha aqui com dados, não trabalhamos com opinião, não trabalhamos com achismo. A gente só trabalha com informação. Perfeito, vamos lá. Parei aqui para a gente auditar mais uma operação aqui, para ficar claro aí para o pessoal.
Aí, mesmo racional. A gente tinha o SAS parabólico abaixo do preço, aqui a gente tem o SAS parabólico acima do preço, entramos novamente na operação de venda. Stop acima da máxima do candle anterior e parcial em 100 pontos. Vou reduzir a velocidade para a gente acompanhar mais essa operação. A título de Pega essa operação anterior, só para a gente ver, falar de uma compra, que a gente não falou de compra ainda, essa aí. Aí é uma compra, não é? Ele não volta, mas... Não precisa voltar, só para entender a compra. Tá, só para entender. Porque o SAS depois, o SAS parabólico vem trabalhando em cima, depois ele reverte para baixo. A operação inicia aqui, no caso, para ficar mais fácil o entendimento. Não, essa outra aí, ó. Sim, aí, ó, ele vende aqui, quando transiciona aqui, a gente tem o encerramento da posição anterior em uma das setas, e a gente tem a reversão do indicador na outra. Então, o indicador estava acima do preço, passou para baixo do preço. Ele entrou comprado com stop nesse ponto aqui. Deixa eu marcar para vocês, para ficar mais fácil. Não, estava visível. Vou traçar uma linha aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Beleza. Beleza? Aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a gente tem a reversão do indicador, acima do preço, abaixo do preço. Fizemos a entrada nesse candle aqui, nessa seta azul, com o stop abaixo do candle anterior. Tá aí, no caso, acionou a entrada e nesse candle aqui já estopou. Essa seria uma operação de compra. Aquele paviozinho ali acionou o stop. Isso. Maravilha. Acionou o stop. Aí a gente saiu dessa operação e aqui o indicador reverte novamente, a gente entra numa operação de compra, que é a que vai seguir agora. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, estopou novamente. Ó. A gente tinha entrado aqui, com o stop nesse ponto aqui, e o preço voltou e tirou o stop novamente. Isso. Agora eu vou seguir novamente e deixar para o final para a gente explicar as métricas, na hora que finalizar o backtest. E a curva não para de afundar, hein? Exato. Estamos chegando no final do ano de 23. Vamos lá. Estamos na parte final já. Rapaz. Estamos chegando perto dos 100 mil reais de prejuízo. Final de quê? Final do dinheiro, né? Não, o dinheiro já acabou faz muito tempo. Já teria que ter reposto dinheiro 10 vezes já. Rapaz, vai bater 100 mil negativo com capital inicial de 10 mil. Ou seja, nós estamos falando de 1000% de prejuízo, é isso? Exato, 10 vezes. Ó, já entramos no ano de 2024. Outubro de 24, vai finalizar. Finalizou. Perfeito. Finalizou o teste. A gente tem aqui agora, vou mostrar para vocês as métricas do backtest. R$ 103.583, ou seja, perdeu em 5 anos mais de 1000% do capital inicial. Exato. Vamos lá mostrar as métricas agora. Aqui a gente tem todo o histórico de operações, desde quando a gente iniciou a operação 1. Vamos ver aqui quantas operações foram executadas. Isso aqui é o número de ordens, tá? Só para vocês saberem. Então, esse robô em 5 anos executou 32.257 ordens, com o resultado que está aqui, ó.
Ok? E aí, Ivan, é importante também pontuar o seguinte: essa é uma estratégia que tem muita operação no mercado. Exato. E tem muito trader que tem a visão equivocada que para ganhar dinheiro no mercado precisa estar o tempo inteiro operando. E essa estratégia traduz isso, porque ela fica com posição aberta o tempo todo. E qual que é o problema disso? Além da estratégia ser extremamente perdedora, porque ela teve um prejuízo acumulado de mais de 1000% em 5 anos do capital inicial, ela rodou ali quantas operações? 32.557. 32.257 operações. E aí a gente sabe, pessoal, que para operar aqui na Bolsa, na B3, nós temos, ainda que você não pague taxa de corretagem para sua corretora, a B3 tem custos. Custo de emolumento, taxa de registro. E esses custos são da ordem de R$1 por operação, mais ou menos, para você entrar e sair da operação, né? Então, ali nós teríamos tido um custo de R$ 32.257 só de custo de taxa de registro e emolumento na Bolsa, fora o prejuízo operacional que a estratégia produziu de R$ 103.000. Portanto, o prejuízo operando essa estratégia com esses parâmetros no time frame de 2 minutos em 5 anos teria sido de aproximadamente R$ 140.000. Exato. Aí, a gente tem mais algumas informações referentes ao backtest. Por exemplo, a gente tem a curva de capital do backtest, né? Como a gente pode ver aqui, não se apresentou muito boa, né? E a gente tem as estatísticas do backtest. A gente tem a qualidade do histórico, a gente tem fator de lucro, né? Nesse caso aqui, fator de lucro 0,58, fator de lucro abaixo de 1 indica que a estratégia não produziu ganhos, pelo contrário, foi deficitária, ou teve prejuízo no caso, né? E aqui a gente tem todas as métricas de avaliação da estratégia. Tem a qualidade do histórico, para avaliar a base de dados que a gente está utilizando. Aqui, no caso, a gente tem uma qualidade de 95% dos dados do histórico, certo? E a gente tem várias métricas aqui para baixo. Horário de entrada, os dias da semana que mais operou, meses positivos e meses negativos, dá para analisar todas essas métricas. A gente não vai notar que não houve um mês positivo. Nesse caso aqui, como a gente pode notar, ó, nesse quadro aqui, eu vou destacar o quadro aqui para vocês, só para vocês entenderem, ó. Então, vou marcar aqui para ficar mais fácil. E vou dar um zoom. Ó, a gente pode perceber aqui, nesse caso desse robô em específico, ele não fechou nenhum mês positivo. A barra azul é lucro, a barra vermelha é prejuízo. Então, como a gente pode ver, ó, a gente não teve nenhum mês que o robô fechou positivo nesses últimos 5 anos. Então, indica que a gente tem sérios problemas na configuração dessa estratégia. Para frisar, a gente está usando o set operacional que foi definido na nossa comunidade lá, o set original de parâmetros que é divulgado dessa estratégia. Isso, só para o pessoal que não tem familiaridade, set de parâmetros são os parâmetros, é o conjunto de parâmetros utilizados para configurar o SAS, a média e tudo, né? Exatamente. Eu acho que... Perfeito. Aí tem todos os relatórios e tal. Agora é o seguinte, pessoal. Uma abordagem que a gente tem aqui, quer fazer e vai mostrar para vocês, é a seguinte: a gente não testa isso num único time frame. Na verdade, a gente testa em 10 time frames. Para o vídeo não ficar muito grande, obviamente, a gente não vai aqui apresentar os 10 time frames, mas a gente pode apresentar mais uns 2, só para ver se melhora alguma coisa na estratégia. Então, Ivan, o que você acha de rodar aí? A gente rodou nos 2 minutos, vamos rodar nos 5 agora, só para o pessoal ver? Pode ser. E aí, para não ficar muito longo o vídeo, não precisa mais parar, porque a gente já mostrou que está funcionando. Vamos rodar os 5 anos direto, senão o vídeo vai ficar muito longo e vamos ver o resultado final. Beleza, então. Se você puder mostrar rodando... Aí, beleza. Só colocar aqui, ajustar a tela enquanto ele vai rodando, para ir adiantando para a gente. Começamos com o mesmo capital de 10 mil, né? Exato. Ó, já está lá em 2 mil, já está quase perdendo todo o capital. Ó, bateu, já está negativo, já quebrou outra conta.
Só fazer um ajuste aqui na tela. Enquanto roda. Acho que assim vai ficar melhor. Tá vendo, pessoal, como é importante testar, né? O mercado, essa é uma bandeira que a gente defende muito aqui, a gente levanta muito essa bandeira. O mercado só trabalha, né, predominantemente com discricionalidade, com subjetividade. Sem te provar por A mais B, matematicamente, que as coisas de fato funcionam, e quando elas não funcionam, o pessoal joga a culpa em você, porque é tudo subjetivo, é tudo discricionário, você não tem nem elementos para se defender. O cara fala que você que não aprendeu, você que executou errado. A gente está executando aqui de forma pragmática, com os parâmetros da estratégia, não tem para onde escapar. É preto no branco. Por isso que a gente quer passar o mercado de day trade a limpo. O objetivo dessa comunidade é trazer ética para esse mercado, separar o joio do trigo. Se alguém trouxer uma estratégia que for validada, ótimo para todo mundo, ótimo para a comunidade, porque todos nós vamos ficar confiantes de operar aquela estratégia. Mas temos também os exemplos aqui negativos que a gente tem que correr se a gente não quiser destruir o nosso capital no mercado operando esse tipo de coisa. Exatamente. A gente já está agora no ano de 2021, rodando backtest, né? E a gente tem um acumulado de quase menos 50 mil. Outra coisa, pessoal, para você fazer um backtest nesse na mão, numa estratégia dessa complexidade, com esse número de operações, você não consegue, se você trabalhar um ano, 8 horas por dia, você não consegue validar isso, que a gente faz aqui em poucos minutos. E a hora que a gente está falando que a gente faz em 10 time frames. Se você trabalhar um ano, você não consegue fazer de um. Então, você veja o poder, né, da abordagem quantitativa, o poder das automações no trading. Por isso que eu sempre insisto, eu não consigo visualizar nenhum único motivo para o pessoal, hoje, com todas as ferramentas que a gente tem disponíveis agora em 2024, continuar operando de forma manual no mercado. Não faz sentido nenhum. É impossível competir com a máquina, é impossível competir com essa capacidade de processamento. Aqui, a gente tem uma confiança muito maior. E quero chamar a atenção para um outro ponto, que fica muito evidente aqui. A importância da automação não é só facilitar a nossa vida para executar o robô e para a gente poder se dedicar a outras atividades. Isso também é muito legal, mas não é só isso. A importância do robô vem antes disso. A importância do robô vem aqui, ó, no processo de validação, de teste da estratégia, antes mesmo de eu colocar ele para rodar em conta real. Porque sem automação seria impossível testar tudo que a gente testa. Exatamente. Tem muitas coisas que a automação proporciona antes mesmo dela entrar em operação em conta real. Porque o pessoal pensa que o robô é só para operar, né? Mas já aconteceu um monte de coisa antes dele chegar no estágio de operar em conta real. Exato. E o pessoal se preocupa muito também com a codificação para execução de operação. Eles não dão muita atenção na codificação para a execução dos testes. Em várias situações, a codificação para você fazer o teste é um pouco diferente da codificação que você usa para execução em live trade. Então, você tem que ter muita atenção nesse tipo de coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem, quem não tem muito conhecimento com a parte de backtest, para não cair em algumas armadilhas. Exemplo, aqui nesse backtest aqui, para execução do backtest, a gente usa a colocação da ordem de take profit como uma ordem pendente. O que é uma ordem pendente? No momento da entrada, eu já posicionei meu take profit nos 100 pontos. Para que eu utilizo dessa forma? Como a gente tem uma estatística de candle médio, tamanho de candle médio no índice, em torno de 140 pontos, e nosso alvo trabalha com 100 pontos, se você utilizar abertura de ordem para parcial a mercado, o que vai acontecer? Você vai distorcer seu backtest. Por quê? Caso a ordem seja atingida no decorrer do candle, ele vai sair no preço de fechamento do candle e não vai sair no ponto exato onde você programou. Porque, como o backtest, ele plota abertura
máxima, mínima e fechamento do candle não plota tique a tique, por causa da capacidade computacional, você vai criar distorções no seu backtest, distorção no resultado financeiro, e você vai criar uma ilusão no seu backtest que pode te levar a um operacional que, quando você colocar em conta real, ele não traga o resultado esperado. Pode te levar a conclusões equivocadas, né? Isso, você tem que avaliar muito bem como parametrizar e como codificar para executar o teste de forma correta e depois passar esse operacional para live trade, em conta real, para ele realmente operar. Que aí você tem alguns recursos diferentes para execução. O backtest aqui finalizou. No 5 minutos agora, o resultado foi menos pior, vamos dizer assim. A gente saiu de... agora foi menos pior, só destruiu 800% do capital. A gente saiu de um capital de menos 113 e a gente veio para um capital de menos 81. A curva continua totalmente descendente e a gente tem agora possivelmente um número menor de operações. Vamos puxar aqui, a gente estava com 32 mil operações, como a gente aumentou o time frame, a gente diminuiu um pouco as operações. Agora a gente tem 26.217. Mas o operacional continua não execuível, né, pelo que a gente notou aqui, e até o momento seriam essas as conclusões que a gente Agora, tem. pessoal, outra coisa, isso daí é totalmente fora dos parâmetros normais, é muita operação. Para um operacional, se esse operacional fosse rentável, a gente já sabe que ele não é, mas se ele fosse, ele teria que ser muito rentável, porque ele executa muito trade e o custo é muito alto. Então, se você tira imposto de renda, que você fosse descontar aí, né, do day trade, mais esse custo de taxa de emolumento, ele precisava ser praticamente um caixa eletrônico para poder parar de pé. Aí, mano, só me faz uma gentileza, entra ali no relatório de performance, só para a gente comentar um detalhe interessante a respeito dessa estratégia, porque, ó, se a gente for olhar ali, faz um quadradinho, por favor, ali na taxa de acerto dela. Só para destacar para o pessoal ver. Isso, ó. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui, peraí. É que tinha que ficar um pouquinho menor, peraí. Tá bom, assim tá visível. Tá? Vou selecionar aqui e depois eu dou o zoom. Tava bom. Olha lá. A gente tem quase 58% de taxa, 58% de taxa de acerto, 57,9%, né? Ou seja, olha que interessante isso aqui, pessoal. Isso é outro conceito que a gente sempre aborda por aqui. Quando você olha taxa de acerto de uma determinada estratégia de forma isolada, ela não significa, ela não te diz nada a respeito da performance dessa estratégia. E isso aqui é um excelente exemplo, né? Por quê? Porque a gente tem aqui um operacional que acerta praticamente 60% das operações, ou seja, ele acerta mais do que erra, né? E ainda assim, ele é uma máquina de moer dinheiro. Ele perde dinheiro com consistência no mercado. Por quê? Qual que é o problema aqui? Porque ele tem um desajuste, né, um desbalanceamento na relação risco-retorno. Ou seja, quando ele ganha pouco, ele ganha de colherinha, e quando ele perde de caminhão, né? Então, esse é o problema lá. Mesmo com 60% de taxa de acerto, ele perde, é uma máquina de moer dinheiro. Exatamente. Para o pessoal que não tem muita familiaridade, só para entender, isso aqui nesse operacional ocorre muito pelo fato da gente ter a execução parcial, certo? Esse operacional aqui foi determinado com uma entrada e uma parcial em 100 pontos. Então, há operações que você posiciona o take profit parcial com 100 pontos, mas o seu stop, às vezes, está posicionado com 300, 400 pontos. Então, o que acontece? Como ele é sempre na máxima ou na mínima do candle anterior, você não tem uma relação de risco-retorno nesse operacional equilibrada, certo? Então, você entra com um stop, às vezes, de 300 pontos, realiza uma parcial em 100 pontos, na maioria dos casos. Então, o que isso ocorre? Quando você toma um stop, ele te leva 3 execuções parciais de operações que teve gain, entendeu? Então, a gente tem esse problema, esse desbalanceamento.
E agora, Ivan, vamos rodar um time frame maior para a gente concluir, chegar às conclusões finais? Roda aí 10 minutos para a galera ver. Beleza, vamos lá. Nos nossos testes, pessoal, a gente roda 10 time frames, tá? A gente roda 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Mas aí ia ficar um vídeo muito longo, vamos mostrar esses 3, só para não ter dúvida, né? Só ajustar a tela aqui para vocês, fica mais fácil enquanto o backtest roda. E aí, pessoal, você que ainda não participa da nossa comunidade, essa é a primeira estratégia que a gente está testando, mas é importante falar, nós vamos testar todas as estratégias mais conhecidas, todas as estratégias mais populares. Então, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do grupo de WhatsApp para você entrar e participar da comunidade. É absolutamente gratuito, não tem custo nenhum, né? E se você não conseguir entrar por esse link, você pode nos acompanhar também no Instagram, no @ eu sou o Cleiton Barros, e lá no link da bio tem o acesso para o grupo para você entrar. Então, se não conseguir entrar por aqui, entra lá e acompanha pelo Instagram, porque essa é a melhor forma, é o melhor canal, é a comunidade que você tem que participar para ficar por dentro, para ficar informado do que funciona e do que não funciona no mercado. Se você não entra para essa comunidade, você está correndo um sério risco de daqui a pouco ser um dos traders mais mal informados do mercado, porque a gente vai estar testando estratégia toda semana, mostrando o que funciona e o que não funciona. A galera que está dentro da comunidade vai estar sabendo de tudo isso, vai ter acesso a todos esses testes, e você não vai ficar sabendo do que acontece no mercado, vai continuar aí sendo uma vítima fácil, né, sendo enganado pelo que o pessoal tem propagado de desinformação, infelizmente, no mercado. Então, entra lá, já pega aí o link, entra, é totalmente gratuito, e você, todos os dias, vai ficar antenado com o que de fato funciona e o que não funciona no mercado. Exatamente. Me parece que não mudou muita coisa. A curva continua péssima lá. Parece um tatu. A curva continua da mesma forma. O que a gente tem de diferença, no caso, né, são os valores absolutos, né? Até o momento, já estamos chegando em 2023, e está produzindo um resultado menos pior. Aí vale duas observações aqui, né? O resultado menos pior pode ser devido ao aumento do time frame e a redução das operações, né? Que eu acredito mais nesse ponto, do que os demais ajustes que possam ter ocorrido. Porque, veja, nós estamos falando, o resultado menos pior, ele destruiu 400% do capital. Exatamente. Então, se a gente for aqui nas métricas de novo, a gente tem aqui, ó, novamente, aqui, ó, nesse trecho aqui do resultado mensal, ó, a gente não tem, de novo, nenhum fechamento de... E olha que curioso, até subiu ali, ó, 83% quase da taxa de acerto. Ou seja, o problema realmente é no desequilíbrio da relação risco-retorno. Subiu, aqui, ó, subiu para 62 nas posições vendidas e subiu para 63,23 nas posições compradas. Então, quer dizer, a taxa de acerto aumentou com a subida do time frame, mas o desequilíbrio entre o risco-retorno continua fazendo a estratégia produzir resultados bem negativos. Então, galera, para finalizar o nosso vídeo, a mensagem é a seguinte: essa foi a primeira estratégia testada, estratégia Magic Bird, e ela não passou nos testes, como ficou muito evidente, né? Ela foi reprovada na bateria de testes, ela se provou como sendo uma verdadeira máquina de destruir capital. Fuja desse negócio no mercado. Agora, o que a gente vai fazer com isso? O nosso trabalho não encerra por aqui. Esse vídeo vai encerrar por aqui, mas o nosso trabalho não. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar essa estratégia da perspectiva da metodologia quantitativa de trading. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa estratégia, vai jogar na nossa modelagem de otimização, vai jogar nas nossas ferramentas, onde a gente vai trabalhar todos os parâmetros operacionais dessa estratégia. Vai trabalhar, vai testar diversas combinações de média, vai testar diversas combinações ali da referência dos parâmetros do indicador que foi usado, que é o SARS parabólico, vai testar várias janelas de horário operacional, né? Vai testar isso em outros ativos. Então, agora entra toda a metodologia quantitativa para dizer o seguinte: olha, isso aqui não funciona, é uma máquina de moer dinheiro.
Mas será que existe alguma possibilidade, alguma combinação de parâmetros possível para tentar viabilizar essa estratégia? Tentar transformar uma estratégia que claramente é uma máquina de moer dinheiro em algo que possa trazer algum resultado interessante no mercado? Nós ainda não sabemos. O que a gente queria nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, era validar do jeito que o mercado propaga, do jeito que o mercado comunica, do jeito que o mercado divulga. E agora, nessa segunda etapa, a gente vai fazer toda a nossa lição de casa, que é mais um processo complexo, é usar todas as ferramentas do quant trade, né, do trading quantitativo, para tentar otimizar essa estratégia de uma forma, para ver se é possível, de alguma forma, transformar essa máquina de moer dinheiro em algo que produza, de fato, resultados no mercado. Mas a gente termina esse vídeo dizendo o seguinte: da forma que é divulgado no mercado, não funciona, fuja que você vai quebrar tantas quantas contas você ativar aí, vai quebrar todo o seu capital, porque ela, de fato, produz aí, no pior cenário, mais de 1000% de rentabilidade negativa e, no melhor cenário, 400% de rentabilidade negativa. Então, sai fora que é frio. Beleza. É isso. Galera, até o próximo vídeo. Não deixe de participar da comunidade. Um abraço a todos.